Naquela noite, a chuva parecia castigo divino. Entre os gritos de uma criança e o som distante dos alarmes da mansão, uma mulher magra demais segurava a filha nos braços, implorando para não ser expulsa. Nos olhos dela havia mais fome do que culpa, e no peito um segredo capaz de desmontar fortunas. Quando a verdade atravessou as portas de mármore, o milionário descobriu que o sangue pode mentir, mas o destino nunca. O que aquela empregada revelou diante de todos, ninguém estava preparado para ouvir. Era final de tarde e a mansão Valença tinha o silêncio caro das casas que escondem culpa. As janelas altas refletiam o brilho da piscina e o ar cheirava a perfume francês e solidão. Gabriel, o dono, havia cancelado uma reunião de negócios e percorria o corredor de mármore em busca de um documento. Foi então que ouviu algo estranho, o tilintar de talheres vindo de um canto onde ninguém deveria estar. Curioso, seguiu o som até a despensa dos fundos, um lugar que cheirava a farinha, a pano velho e a segredos. Empurrou a porta com cuidado e viu o impossível. Marta, a nova empregada, ajoelhada no chão com uma criança ao lado, uma menina de 8 anos, magra, com os cabelos grudados na testa. As duas comiam rápido, escondidas entre caixas de mantimentos. No chão, restos frios de frango, arroz e pão duro. Antes da gente mergulhar nessa história cheia de emoção, segredos e reviravoltas, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde as nossas histórias estão chegando e já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você ama e se inscrever aqui no canal. Porque toda semana a gente traz histórias reais de superação, justiça e amor que tocam o coração. A menina ria baixinho para a mãe, tentando disfarçar a vergonha. Marta tremia. Quando percebeu a sombra de Gabriel, congelou com o garfo no ar. O milionário não sabia o que o chocava mais, a miséria ou o fato de que aquilo acontecia debaixo do teto dele. "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz dele saiu fria, como aço molhado. Marta tentou levantar, mas a vergonha pesava mais que o corpo. "Me desculpe, senhor. A gente só..." Engoliu em seco procurando palavras. "Só estava tentando alimentar sua filha com restos", completou ele. A menina se encolheu, abraçando a mochila rasgada. "Não briga com a mamãe, moço, por favor", sussurrou, a voz tremendo. Gabriel sentiu o chão fugir por um instante. Aquele pedido partiu algo dentro dele. Respirou fundo, abriu a geladeira e começou a preparar sanduíches. Marta ficou sem saber se fugia ou chorava. "Come, por favor", disse ele. A menina devorou o pão com pressa e olhos brilhando, enquanto Marta chorava em silêncio. E foi nesse instante que uma voz feminina ecoou atrás deles. "Aconteceu alguma coisa, Sr. Gabriel?" Era Dona Lourdes, a babá antiga da família. O olhar dela pousou sobre Marta e endureceu, não de desprezo, mas de reconhecimento. Algo naquele rosto parecia vir de muito longe. "Ela estava comendo comida vencida escondida?" perguntou Lourdes, sem saber o que pensar. Gabriel respondeu baixo. "Estava comendo o que sobrou do almoço, com a filha." Lourdes aproximou-se, observando a menina. "Como você se chama, meu anjo?" perguntou com voz doce. "Alice", respondeu a pequena. O nome pareceu ecoar no ar como um presságio. Lourdes empalideceu. "Alice?" repetiu, e seus olhos marejaram por um instante. "É, senhora. A mamãe diz que meu nome era o da minha avó", respondeu a criança com inocência. Lourdes olhou Gabriel com um susto que ele não entendeu. A velha babá tremia. "Eu preciso sentar", murmurou. Marta tentou limpar as lágrimas. "Me desculpe, eu não devia ter trazido ela. Eu só não tinha com quem deixar." Gabriel apenas assentiu, mas o olhar de Lourdes ficou fixo naquela menina. Algo no fundo da memória se remexia. Uma lembrança esquecida há décadas, com cheiro de talco, leite e arrependimento. O que Lourdes reconheceu naquela menina era algo que o tempo tentou apagar, mas o sangue, mesmo escondido, sabe o caminho de volta. No dia seguinte, a história correu pela casa como fogo em palha seca.
Clara, ex-esposa de Gabriel, apareceu na mansão fingindo uma visita casual. Trazia nas mãos uma bolsa caríssima e na voz o veneno habitual. "Então é isso que virou sua casa?" ironizou. "Um abrigo de indigentes?" Gabriel tentou conter o tom, mas a frieza dela cortava o ar. "Ninguém aqui é indigente, é minha funcionária." "Funcionária? Ou mendiga?" provocou Clara, olhando Marta de cima a baixo. A menina Alice se escondeu atrás da mãe. Lourdes, que observava em silêncio, não aguentou. "Cuidado com o que fala, dona Clara. Nem toda pobreza é vergonha, mas toda arrogância é." O salão inteiro gelou. Marta tentava conter as lágrimas, mas Clara avançou, apontando o dedo. "Gente assim devia saber o lugar que ocupa." Lourdes então deu um passo à frente, tirando algo do bolso do avental. Uma fotografia antiga, amarelada, dobrada em 4. A foto mostrava uma mulher jovem com um bebê nos braços. A mulher sorria com lágrimas nos olhos e atrás dela, a mesma mansão, décadas antes. "Reconhece?" perguntou Lourdes, a voz embargada. Gabriel ficou sem palavras. "É minha mãe", murmurou tocando a imagem. Clara franziu o senho. "E o bebê?" perguntou impaciente. Lourdes demorou a responder. "O bebê que ninguém pôde assumir." A frase caiu como um trovão. Gabriel ficou pálido. "Do que está falando, Lourdes?" A velha babá respirou fundo. "Antes de se casar, sua mãe engravidou e foi forçada a entregar o bebê." Marta, que ouvia tudo da porta, sentiu as pernas fraquejarem. "Entregar?" repetiu sem entender. Lourdes assentiu. Foi o dia mais triste da vida dela. Gabriel passou a mão no rosto, em choque. "E por que me contar isso agora?" A babá abaixou o olhar e respondeu. "Porque eu vi esses olhos antes, e não foi em retrato." O silêncio se instalou. Marta olhou para Lourdes, sem compreender. "Está dizendo que eu..." começou, mas não conseguiu terminar. Lourdes se aproximou, tocou o rosto dela e chorou. "Eu reconheceria esses traços em qualquer lugar." Gabriel tentou falar, mas a voz sumiu. Clara, por outro lado, riu com deboche. "Agora virou novela mexicana? A pobre quer ser parente da patroa." Lourdes ergueu o queixo firme. "Dona Helena me fez jurar segredo. Disse que um dia o bebê voltaria aqui." Gabriel levou as mãos à cabeça. Isso é loucura. Mas algo dentro dele latejava. A menina Alice, confusa, perguntou. "Mamãe, o que está acontecendo?" Marta a abraçou forte. Lourdes limpou as lágrimas e concluiu. "O destino às vezes demora, mas nunca erra o endereço." Gabriel a encarou sem resposta. "Eu posso provar", disse Lourdes, tirando um pequeno medalhão de dentro do avental. No interior havia uma inscrição. "Para minha menina. Perdoa a mamãe." Se aquele medalhão dissesse a verdade, a mulher mais invisível daquela casa poderia ser, na verdade, a herdeira que o destino esqueceu de apresentar. Naquela mesma noite, a mansão não dormiu. O som da chuva batendo nos vidros parecia acompanhar o desespero de todos. Gabriel ficou horas olhando para o medalhão, virando-o nas mãos como se procurasse respostas em sua superfície dourada. A inscrição, o estilo, tudo era igual ao que ele lembrava do baú da mãe, guardado no sótão há anos. Decidiu então fazer o que o coração mandava, provar a verdade. "Amanhã faremos um exame de DNA", disse, com a voz firme, olhando para Marta e Lourdes. Clara soltou uma gargalhada seca. "Vai mesmo gastar dinheiro com essa farsa?" Gabriel não respondeu. "Quero acabar com qualquer dúvida." Lourdes respirou aliviada, mas Marta parecia desconfiada. "E se não for verdade?" sussurrou. "A verdade nunca machuca quem é inocente", respondeu o patrão. A menina, no colo da mãe, observava tudo sem entender, apenas segurando o medalhão com curiosidade infantil. O destino, mais uma vez, parecia preparar o palco para algo muito maior. O exame foi feito na manhã seguinte, em uma clínica discreta do centro da cidade. Marta estava nervosa, as mãos suando, o coração parecendo bater no pescoço. Lourdes ficou o tempo todo ao lado, repetindo baixinho que tudo daria certo.
Gabriel, embora tente parecer frio, estava tomado por uma sensação estranha, parte medo, parte esperança. Clara, por sua vez, apareceu de surpresa na clínica, com óculos escuros, perfume forte e um celular em punho. "Só vim garantir que ninguém trapaceie", disse venenosa. O atendente pediu silêncio, colheu o sangue de cada um e informou que o resultado sairia em 24 horas. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Um envelope foi trocado por mãos erradas. Uma mulher de jaleco saiu pelos fundos, com um sorriso cínico, enquanto Clara a esperava em um carro preto, estacionado a poucos metros dali. "Está feito", disse a funcionária. "Ele nunca vai descobrir." E o papel que deveria revelar a verdade foi trocado por outro, selando uma mentira que mudaria tudo. No dia seguinte, o resultado chegou. Gabriel reuniu todos na sala principal da mansão. Marta, Lourdes e até Clara, que insistiu em assistir. O papel foi aberto com tensão no ar. Compatibilidade não confirmada. O mundo parou. Marta empalideceu. Lourdes soltou um grito abafado. Clara sorriu, vitoriosa. "Eu disse", exclamou. "Golpe barato, Gabriel. Essa mulher queria sua piedade." Marta chorava em silêncio, a menina abraçada a ela. "Isso está errado", disse Lourdes firme. "Esse exame foi manipulado." Clara riu com desprezo. "A senhora devia escrever novelas." Gabriel olhou para o papel mais uma vez, sem entender. Havia algo que não fazia sentido. O medalhão, o olhar da mãe, tudo gritava o contrário. "Eu quero outro exame", disse com a voz trêmula. "Em outro laboratório, com segurança." Mas Marta já se levantava, segurando a filha. "Não precisa", sussurrou. "Eu já fui humilhada o bastante." Saiu chorando, deixando o chão coberto de migalhas de dignidade. Se o sangue mentia, era porque alguém havia pago caro para que a verdade ficasse muda. Mas o destino, como sempre, tinha um jeito próprio de corrigir o que é injusto. Lourdes não conseguiu dormir. Passou a madrugada revirando as gavetas antigas da mansão, onde Dona Helena, a mãe de Gabriel, guardava lembranças, cartas e objetos de infância. No fundo de um baú de madeira, encontrou uma chave pequena, enferrujada, que reconheceu de imediato. "É a chave do cofre", sussurrou para si mesma. Desceu ao porão, onde o cofre permanecia intocado há décadas. O som da dobradiça parecia um gemido de alma velha. Dentro havia cartas amareladas, documentos de hospital, uma certidão rasgada e, no fundo, um recibo de adoção informal. O nome escrito em letra tremida era Marta Helena. Lourdes levou a mão à boca, chocada. "Meu Deus", murmurou. A letra era da própria Dona Helena. Havia também uma foto de um bebê embrulhado em mantas, com o mesmo medalhão pendurado no pescoço. A babá caiu de joelhos, chorando. Agora, ela tinha o que precisava para provar que a fome daquela mulher nunca foi miséria. Foi herança. De manhã, Gabriel recebeu uma ligação. "Senhor, é sobre o exame", disse uma voz nervosa do laboratório. Houve uma irregularidade. Gabriel gelou. "Que tipo de irregularidade?" O funcionário gaguejou. "Os frascos foram trocados." A raiva tomou conta dele. "Quem estava de plantão?" O homem hesitou. "Uma assistente chamada Priscila." Gabriel ficou pálido. Priscila era o nome da funcionária que Clara sempre contratava para resolver seus problemas. No mesmo instante, Lourdes apareceu na sala, trazendo uma caixa de madeira. "Eu encontrei", disse ofegante, "tudo o que precisamos." Gabriel abriu os documentos e leu cada linha com as mãos trêmulas. Quando viu o nome Marta Helena, as lágrimas escorreram. "Isso é impossível", murmurou. "Não, meu filho", respondeu Lourdes. "É destino." Clara apareceu na escada, tentando esconder o pânico. "Vocês estão inventando", gritou, mas sua voz tremia. Gabriel respirou fundo e pegou o telefone. "Quero um novo exame, desta vez com perícia e advogado presente", ordenou. Clara tentou impedir. "Você vai acabar com o nome da sua família." Ele respondeu com firmeza. "Vou resgatar o que vocês roubaram dela." Lourdes segurava o medalhão, agora limpo e brilhando como ouro velho.
Essa casa precisa de verdade, não de luxo, disse. Naquela tarde, a mansão foi tomada por câmeras e jornalistas, convidados discretamente por Gabriel. O exame seria feito ali mesmo, diante de todos. Marta, relutante, foi convencida a voltar. Eu não quero mais esperança, disse ela ao chegar. Eu só quero respeito. Gabriel se aproximou e, pela primeira vez, abaixou o tom. E é isso que você vai ter, Marta. O perito abriu o kit de coleta. Clara assistia de longe, branca como mármore. Lourdes chorava baixinho. Quando o sangue foi colhido, o tempo pareceu parar. E pela primeira vez, todos ouviram o barulho da verdade se aproximando. O que o perito revelou no dia seguinte fez a casa inteira parar. E o sobrenome mais poderoso da cidade finalmente ganhou um novo herdeiro. A notícia chegou na manhã seguinte, acompanhada de uma chuva fina que lavava as janelas da mansão. Gabriel abriu o envelope diante de todos. Funcionários, repórteres e curiosos se aglomeravam do lado de fora. O papel tremia em suas mãos. Compatibilidade genética, 99,9%. O salão se encheu de murmúrios. Marta cobriu a boca sem acreditar. Lourdes desabou em lágrimas. Clara ficou imóvel, o rosto sem cor. É impossível, balbuciou. É verdade, disse Gabriel, com voz trêmula. Marta é minha irmã. As câmeras capturaram cada palavra, cada lágrima. Marta abraçou Alice com força. Então, minha filha é sobrinha do senhor, sussurrou incrédula. É da família, respondeu ele. Clara tentou se aproximar, mas Gabriel a impediu. Você sabotou o exame. Eu tenho provas. Os jornalistas anotavam freneticamente. O império de Clara desabava ali, sob a luz fria dos holofotes, e o mundo assistia, ao vivo, a justiça dar seu primeiro passo. Clara foi denunciada por falsificação e corrupção. Tentou fugir, mas os seguranças a contiveram. Eu só queria proteger o que era meu, gritou desesperada. O que nunca foi seu, respondeu Gabriel frio. Lourdes, ao lado de Marta, apenas observava, com os olhos marejados e o semblante de quem finalmente podia respirar. Marta, tremendo, aproximou-se de Gabriel. Eu não quero o dinheiro da família, só quero poder viver em paz, disse. O dinheiro nunca foi o valor aqui, Marta, respondeu ele. Foi o direito de existir. As câmeras registravam o abraço dos dois, um gesto simples, mas capaz de comover até os mais céticos. Alice, a pequena, correu para o meio do salão, segurando o medalhão no alto. Viu, mamãe? A vovó estava vendo tudo lá de cima, gritou inocente. Todos se emocionaram. O que começou com fome, terminava agora com reconciliação. E o som da chuva, antes pesado, soava como aplauso vindo do céu. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentava o caso. Marta virou símbolo de dignidade. O milionário que antes a julgou, agora fazia questão de apresentá-la como parte da família. Lourdes, cansada, mas feliz, foi morar com elas, para cuidar das duas gerações de Helena. Como dizia sorrindo. Clara desapareceu dos jornais e sua fortuna foi investigada. A mansão, antes fria, encheu-se de vida, risadas, cheiros de comida e o som do piano que Alice aprendeu a tocar. Gabriel abriu uma fundação com o nome da mãe, dedicada a ajudar mulheres trabalhadoras. Marta foi convidada para ser diretora. Eu? Perguntou sem acreditar. Ninguém melhor do que quem já sentiu fome para alimentar o mundo, respondeu o irmão. Ela sorriu, emocionada. Pela primeira vez, sentiu que pertencia àquele lugar. O lustre de cristal refletia luzes que pareciam novas. E o medalhão, pendurado no peito da menina, brilhava como se a história tivesse sido finalmente reescrita. Mas antes que o público pensasse que tudo havia terminado, um último envelope apareceu. E dentro dele, uma carta escrita há mais de 30 anos, assinada por Dona Helena. Na noite da inauguração da fundação, Gabriel entregou a Marta o envelope encontrado entre as cartas antigas. O papel já amarelado, as letras trêmulas, mas a assinatura inconfundível, Helena Valença.
Marta hesitou antes de abrir. A sala inteira silenciou. A voz dela saiu baixa, entrecortada de emoção. Minha filha, se um dia essa carta chegar às suas mãos, é porque o destino cumpriu o que o medo impediu. Eu te amei desde o primeiro segundo. Me obrigaram a te entregar, mas nunca consegui te esquecer. Fiz prometerem que te dariam um nome digno e uma vida melhor. Errei, achando que o dinheiro dos outros poderia apagar o amor de mãe. Se um dia você voltar a esta casa, que seja para ser luz e não rancor. As lágrimas caíam do rosto de Marta como chuva sobre flor. Ela sabia, sussurrou. Gabriel colocou a mão sobre o ombro da irmã. Ela nunca te esqueceu, Marta. Ela apenas te esperou. A Fundação Helena Valença se tornou um marco. Telejornais, revistas e influenciadores contavam a história da mulher que foi humilhada e depois reconhecida como herdeira legítima. Mas o mais bonito não era o escândalo, era o gesto de Marta. Ela recusou o cargo de sócia majoritária e decidiu usar o dinheiro da herança para criar bolsas de estudo e abrigos para mães solteiras. Ninguém vai passar o que eu passei, dizia. Lourdes a acompanhava em cada evento, orgulhosa, como quem vê o tempo pedir desculpas. Alice crescia feliz, sorridente, estudando piano e dizendo que queria curar corações como o da mamãe. Gabriel, por sua vez, se tornou um homem diferente, mais humano, menos dono do mundo e mais parte dele. A mansão, que um dia foi cenário de dor, virou centro de esperança. O medalhão de Helena agora repousava em uma redoma de vidro, símbolo de uma história que o dinheiro jamais poderia comprar. Numa manhã ensolarada, Marta olhou para a mansão pela janela e sorriu. Lembrou-se do dia em que foi flagrada comendo restos e como aquilo, ironicamente, alimentou o início de tudo. A vida é engraçada, disse, baixinho. A gente cai para aprender a levantar mais forte. Lourdes, sentada ao lado, respondeu. E às vezes a gente passa fome para aprender a dar de comer ao mundo. Marta sorriu abraçando a filha. Eu achava que era só uma empregada, disse com lágrimas nos olhos. Mas você sempre foi herdeira, minha filha, respondeu Lourdes. Do amor, da coragem e da verdade. O vento soprou e fez o medalhão brilhar. E enquanto Alice corria pelo jardim, rindo, o som do piano ecoava pela casa. Lá fora, a chuva cessou. Dentro, o passado e o presente se reconciliaram. A mulher que um dia foi humilhada agora era símbolo de renascimento, porque no fim, a maior herança que se pode ter é um coração que aprendeu a perdoar. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Marta, você conseguiria perdoar quem te humilhou desse jeito? Ou deixaria o destino se encarregar da justiça? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio cada um deles. E se essa história tocou o seu coração, curte o vídeo, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque vem muita história forte por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o bem pode demorar, mas sempre volta.